Talvez você já crie ovinos há anos, já tenha passado por muitas estações, já perdeu vários animais, aprendeu na raça ali mesmo, mexendo com seus animais. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não goste de ouvir. Tem um erro que trava a criação, mesmo com muita gente que já tem muita experiência. Eu sou zootecnista e veterinária, estudei muito para saber, para aprender a mexer com os ovinos, mas foi no campo, observando resultados, vendo o que acontecia com o rebanho, que eu vi esse padrão acontecer. E hoje eu vou te mostrar alguns erros e como que eles podem estar acontecendo aí com você, mesmo sem você perceber. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu ensino você a se tornar uma referência na criação, diminuindo mortalidade de rebanho, aumentando a produtividade do seu rebanho, melhorando o manejo e tendo melhores resultados. Esse é o Minuto da Ovelha. Se você quer melhorar seu rebanho e quer receber mais informações sobre isso, já curte esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos novos que eu soltar por aqui. O maior problema não é quando está tudo ruim, quando a coisa rodou de ladeira abaixo, mas é quando está mais ou menos. Quando os animais estão comendo bem, as ovelhas estão parindo, os cordeiros estão nascendo, tudo ok, mas o ganho de peso não vem, a mortalidade não diminui, e você se acostuma com isso e acaba achando que isso é normal, faz parte do processo, que é parte da criação de ovinos. E sabe o que eu sempre vejo? Que até os mais experientes se acostumam com isso. E isso é um erro comum na criação de ovinos que acaba levando ao prejuízo. Só que ele vem em pequenas doses, ele vem em dosezinhas homeopáticas, como a gente fala, né? Porque esse prejuízo ele não vem disfarçado de um rombo de dinheiro, mas ele vem disfarçado numa baixa qualidade de desmama, baixo ganho de peso de cordeiros, cordeiros que levam muito tempo para ganhar peso, para chegar a ficarem prontos para o abate, matrizes que emagrecem muito, que demoram para se recuperar, aí acabam não entrando no cio, não emprenham numa estação, você investe em suplemento, aquilo não te dá retorno, não resolve o problema. E isso a longo prazo é um acúmulo de despesas e de falta de receita que acaba levando ao prejuízo. Então eu vou falar aqui hoje 3 erros comuns que mesmo criadores experientes cometem muitas vezes. O primeiro deles é confundir uma rotina com um manejo estratégico. Aquilo que você faz sempre igual não significa que está certo. Rotina é repetir, mas não quer dizer que é o manejo certo. Não é um manejo estratégico. Manejo é quando você ajusta de acordo com o que você precisa corrigir no seu rebanho. Se você aplica vermífugo todo mês, dá o mesmo sal o ano inteiro, trata os animais juntos, todos juntos, da mesma maneira, isso é uma rotina, mas não é um manejo correto. E eu já vi criadores com mais de 20 anos de experiência repetindo esse erro, que usam o mesmo protocolo de análise, de avaliação dos seus animais num período de chuva, num período de seca, no inverno, no verão. Ele tem uma rotina estabelecida, mas não tem critério para utilizar isso, não tem um manejo adequado em função de cada época do ano, em função da necessidade do rebanho, em função da fase em que seu rebanho está. E aí, como ele vem fazendo isso sempre igual, do mesmo jeito o tempo todo, chega um momento que ele falava, mas antigamente funcionava, agora não está funcionando mais. Claro que não está. O ambiente é diferente, a época do ano é diferente, a fase do que os animais estão é diferente. A gente tem que entender que o ambiente muda, que as estações do ano mudam, que os animais mudam. Conforme a gente vai evoluindo nossa criação, as necessidades dos animais mudam e a gente tem que acompanhar isso, tem que ter um manejo estratégico com os nossos animais e não uma rotina pura e simples, definida, totalmente igual o ano inteiro. Um manejo certo é aquele que acompanha o que os animais, o que o campo está mostrando para a gente, o que está voltando para nós. E isso só vem com observação, observando o que está acontecendo. Não é uma fórmula mágica. Aquilo que eu faço no meu rebanho pode não funcionar para você, mas se você souber como avaliar, souber o que observar, que ponto que você está e o que você precisa mexer em função do que você está observando, aí você tem um manejo adequado para o seu rebanho. Segundo erro comum que eu vejo acontecer em rebanhos é tomar decisões sem observar o rebanho para tomar essa decisão. Por exemplo, você montar um calendário para o seu rebanho, mas sem avaliar o que está sendo preciso ali nos seus animais. Eu monto um calendário de vacinas, eu não sei nem se meus animais precisam tomar aquelas vacinas. Faço meu calendário dividido simplesmente em meses do ano. Quais meses eu vou aplicar qual vacina, mas eu não levo em conta em que fase meus animais estão para saber se eles precisam tomar vacina naquele momento ou se seria mais eficiente eu fazer a vacina num outro momento, numa outra idade desse animal, numa outra fase de vida dele. Dentro do ano, a gente tem algumas atividades que acontecem. As ovelhas entram no cio, elas são cobertas, elas vão criar, os cordeiros nascem,
depois são desmamados, depois eles vão para engorda, depois eles são vendidos. Isso são as fases da criação. E algumas fases, elas têm uma necessidade maior de alguns cuidados e alguns manejos podem ser mais eficientes nessas fases. Por isso, não é simplesmente dividir em meses do ano. A gente tem que avaliar como está nosso rebanho, qual é a época melhor em função do meu rebanho, da minha realidade. E aí, nessas tomadas de decisões, tentando fazer seu calendário próprio, muitas vezes você coloca lá para fazer vermífugo todo mês, por exemplo. Ah, passou um mês, está na hora de eu fazer vermífugo nos meus animais. Mas você já parou para pensar se o seu animal precisa tomar vermífugo naquele momento? Será que não vai ser só mais um gasto para você que pode te levar a um prejuízo porque você está causando resistência dos vermes aos vermífugos que você está usando? Você observa a mucosa do olho dos seus animais para saber se eles precisam, se eles estão com anemia e precisam de um vermífugo? Se eles estão perdendo peso? Se eles estão com diarreia? Ou define isso simplesmente porque é dia 15 eu vou fazer o vermífugo nos meus animais? Ou pior ainda, porque num grupo alguém falou que estava fazendo vermífugo e você se lembrou, está na hora de fazer vermífugo nos meus animais. Tudo isso é dinheiro jogado fora e risco de causar resistência no seu rebanho. E é isso que eu vejo até em criador que já cria há muito tempo, que sabe bastante, mas fica inseguro ali na tomada de decisão. Sabe o que falta? Saber observar os seus animais, seu rebanho, sua realidade e observar antes de tomar uma decisão. E um terceiro erro comum na criação de ovinos é criar sem métrica. O que é isso? Criar sem dados, criar sem anotações, sem você ler o seu rebanho, entender o que o seu rebanho está fazendo por você, está produzindo para você. Talvez você já crie há anos, mas me responde com sinceridade, se eu pedir para você agora, quantos cordeiros por matriz você desmamou no último ano? Quantos animais você perdeu nos últimos 5 meses? Que fase de vida eram esses animais? Se sua resposta for não sei, não tenho certeza, não tem como saber, alguma coisa está errada aí, já liga seu sinal de alerta. Porque quem não mede, quem não acompanha, quem não faz essas anotações, não gerencia nada. A gente só é dono do nosso rebanho a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo. E se você não anota, não gerencia, você nunca vai entender o que está acontecendo no seu rebanho. Se você não tem como responder isso para mim de cabeça ou buscando anotações que você tem, você já está criando sem controle. E isso é uma das coisas que mais trava a evolução de rebanhos. Esse é um erro muito comum até em propriedades grandes. Eu já atendi propriedades que tinham 200, 300, 400 matrizes, mas não tinham esse controle, não tinham essas anotações, não gerenciavam o seu rebanho, não sabiam em qual fase que seus animais mais morriam, em que idade que eles mais morriam, para poder atender o que estava acontecendo referente àquela idade. Não sabiam quais ovelhas tinham parido no ano, quais ovelhas realmente eram eficientes, qual fase de vida que mais perdia animal, que idade que esses animais estavam, os que mais morriam. Porque tendo esses controles, tendo esses dados na mão, você sabe aonde atacar, qual é o problema que você tem que procurar para resolver. E em muitos locais que eu fui atender, o criador não tinha nenhuma anotação de cobertura, de nascimento, nada. E aí fica travado, não consegue crescer, não consegue nem entender por que não está conseguindo crescer. E o que mudou quando eu comecei a observar mais isso, mais essa questão prática? Porque nas universidades, na parte técnica, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a fazer esses cálculos, a gente aprende técnicas para serem usadas nos rebanhos, a gente aprende o manejo certo para utilizar nossos animais, mas tem muita coisa que quando a gente coloca em prática, aquilo não responde do jeito que está nos livros, aquilo não funciona igualzinho está descrito naquela técnica, e a gente tem que aprender a ter essa leitura, a entender o que o rebanho está nos mostrando. Cada realidade é uma, então às vezes aquilo que foi descrito como uma técnica ideal e é passado em alguns ensinamentos, pode não funcionar para todo mundo, porque depende da individualidade de cada rebanho, de cada propriedade. Saber ler isso, saber entender o seu rebanho é fundamental para que você consiga aplicar essas coisas, o que serve e o que não serve para você. Só que eu sempre notei padrões, tanto nos meus animais, como naqueles rebanhos em que eu atendia. E eu sempre vi que aquelas pessoas que perdiam mais animais, que tinham mais dificuldade, que tinham mais problemas na criação, agiam mais por impulso. Eles sempre tomavam uma decisão baseada num problema que aconteceu. É o que eu chamo de um criador bombeiro. Espera o problema acontecer para buscar uma solução. Pode ser que ele corrija aquilo para sempre? Dependendo do que for, sim. Pode ser que não. Pode ser que ele só consiga uma solução para o momento, mas que aquilo vai voltar a acontecer no seu rebanho de novo. Aqueles que tinham um desmame melhor, que tinham condições melhores nos seus cordeiros, tinha um certo protocolo flexível de acordo com o que acontecia no seu rebanho.
E aqueles que tinham menor custo, que estavam satisfeitos com a criação, eram os que sabiam trabalhar com critérios, que realmente sabiam observar o rebanho, ler o rebanho e trabalhar em cima daquilo que tinham observado nos seus animais. Por isso eu falo, técnicas elas precisam ser aplicadas no jeito certo, na época certa, no animal certo, na fase do animal certo. Não adianta simplesmente eu falar, faça a vacina contra a clostridiose no rebanho. Tem a época que é mais propícia, que é mais efetiva dentro do seu rebanho. E isso não é a época em função da estação do ano, é a época em que está o seu rebanho, é a fase em que seu rebanho está. Se é época de monta, se é época de parição, como que foi feito o manejo das matrizes, para definir como vai ser a vacinação dos cordeiros. Por isso que eu gosto muito de trabalhar nesse que eu falo de prevenção. A gente age preventivamente para evitar os problemas dentro do rebanho. A gente corrige na base. É isso que eu ensino para os meus alunos, a como corrigir o seu manejo, o seu dia a dia, para que você evite problemas nos seus animais. Você não passe por tanto prejuízo, não passe por tantas tomadas de decisões difíceis. Mas você sabe exatamente o que fazer para prevenir os problemas no seu rebanho e o que fazer caso aconteça algum problema nesse meio tempo. Se você está criando há muito tempo e sente que não está conseguindo deslanchar, que o seu rebanho está travado, se está com algum problema, talvez não seja falta de esforço, talvez seja falta de direção. E é exatamente isso que eu ensino. Para você ter resultados na sua criação, você precisa aprender a identificar aquilo que causa os problemas nos seus animais, que eu chamo de pontos críticos, corrigir esses pontos para que isso não cause os problemas nos seus animais. Você precisa medir o que acontece no seu rebanho, identificar quais são os melhores animais, aqueles animais que podem causar problema dentro do rebanho, que precisam ser descartados, quais são as melhores matrizes dentro do seu rebanho, para que você possa traçar um plano de evolução em cima do que você tem de melhor, e não no todo. Não é todo mundo igual. Nós temos sempre os animais que são melhores, os médios e os piores. E se a gente vai descartando os piores e a cada ano ficando com os médios e os melhores, cada ano a gente vai tendo um padrão de animais melhor do que no ano anterior. Se você quer saber mais sobre isso, aprender mais sobre isso, então já se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque vídeos novos vêm aqui e a gente vai falando sobre várias técnicas ao longo desse tempo. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Até a próxima.